Uma noite desta, eu tive uma projeção consciente. E logo após essa projeção, eu relatei no meu caderno tudo o que eu aprendi. E é mais ou menos isso. Um ET falava comigo e dizia: vocês todos desse planeta são loucos. Todo ser humano me parece insano. As palavras, são duras de ouvir, mas são verdadeiras. A maioria das pessoas vivem de suas emoções, reagem à circunstância e é o que a outra pessoa diz emocionalmente e muitas vezes sem pensar. A emoção é uma coisa boa se usada de uma forma adequada. Um homem integral deve sentir emoção, porém não a usa para a negação de outros estados mentais. Desde a tenra idade, os habitantes do planeta Terra sofrem uma lavagem cerebral, dizia ele, e são condicionados de acordo com padrões pré-estabelecidos de comportamento. O pensamento real é refutado desde a primeira infância, quando a criança recebe o que se chama de educação. Toda criança fica saturada de fatos para poder passar em uma série de exames. No Ocidente e Oriente, tornou-se agora o que poderia ser chamado de uma raça competitiva. As famílias se tornaram tão obcecadas por símbolos de status que, para salvar as aparências, pareceria o fim do mundo se uma criança fosse reprovada em um exame ou em uma atitude, enquanto que o filho do vizinho tivesse passado. O sistema educacional dos seres humanos está todo equivocado. Deveriam ser abolidos os exames e abandonados os conceitos de concorrência. Este último penetra em todas as atividades humanas, não apenas no ensino comum, mas em todas as atividades, na sociedade, no comércio, na política e nos assuntos estrangeiros e no que vocês chamam de esporte. Tudo no planeta Terra tem que ser uma luta. Falam-se até em conquistar o nosso espaço. Todos nesse planeta maravilhoso têm capacidades latentes. Elas devem ser estimuladas desde idade tenra. Os sistemas adotados em todos os principais campos de atividades sociais precisam ser reformulados. Ele refere-se agora aos métodos educacionais, científicos, religiosos e financeiros. Será preciso, amiga, uma grande renovação para consertar tudo isso. Somente assim os jovens poderão crescer e viver vidas harmoniosas e criadoras e recobrar um grau de sanidade. Em muitas partes desse planeta, muita gente vive em terrível angústia e dificuldade e não recebem nenhuma instrução. Não está certo que uma metade da população do mundo viva no luxo e a outra metade na miséria. Esperávamos que as religiões permitissem que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente, mas em muitos casos a história deste povo mostra que elas provocaram guerras terríveis e mais angústias para os terráqueos. Até mesmo, atualmente, quando tem início uma horrível guerra, vemos o absurdo dos sacerdotes pedirem a bênção do que vocês chamam de Deus para o seu país exterminar os habitantes de outro. Como disse antes para você, minha amiga, estão todos enlouquecidos. O planeta Terra possui o pior registro de toda a galáxia quanto à crueldade para com o próximo, para com as crianças, para com os animais que vivem neste planeta. Em certo sentido, acabo por crer que os animais são mais evoluídos, pois, embora combatam com outras espécies, não lutam com os da mesma. Somente os terráqueos fazem isso. Naturalmente, os homens também são animais,
descendentes dos Adapas. Entretanto, quando o homem deixou as árvores e se tornou carnívoro, isto provocou a luta entre eles. Em várias épocas da história do seu planeta, nós estivemos aqui e deixamos alguns dos nossos na Terra. Muitas experiências de colonizações foram tentadas há séculos para auxiliar os terráqueos a evoluírem e se aproximarem da performance do homem galáctico. Houve várias misturas genéticas com os terráqueos. Isso já aconteceu tantas vezes. Um dos livros terráqueos considerados sagrados dá um exemplo disto na Gênesis. Durante muito tempo, nosso povo reinou sobre certas partes da terra, que depois foram submersas pelas águas dos oceanos. Muitas das dinastias reais da terra foram iniciadas por nós em países como Suméria, Babilônia, Egito, Peru, Japão, México, China, Tibete. Inicialmente, a nossa experiência de vir para a Terra não deu o resultado que esperávamos. O casamento entre o povo do espaço e da Terra muitas vezes deu como resultado o nascimento de híbridos tendo características de gigantes. Naquela época, geneticamente, não havia compatibilidade entre nós. Temos certeza de que a situação está bem melhor agora, porque nesse momento os seres humanos despertam sua consciência de homens cósmicos. Mais tarde, esses homens gigantes, que eram considerados por vocês metade-deuses, se revoltaram contra o nosso próprio povo. Então, tivemos guerras que vocês denominavam Guerra de Titãs e outras idênticas na Índia e em outras partes da Terra, nas quais foram utilizados armas terríveis, muito mais mortíferas do que as usadas atualmente. Em sânscrito, no livro Mahabharata, há uma referência sobre a arma de Brahma que continha toda a energia do universo e cujo uso era proibida. Entretanto, ela foi usada. O resultado do uso dessas armas em conflitos mundiais entre os denominados gigantes e os homens da Terra foi que o planeta sofreu várias catástrofes físicas. Atlântida e Lemúria afundaram nas águas do mar. Os sobreviventes, então, semi-enlouquecidos, tiveram que começar tudo de novo, ficando em estado selvagem. A radioatividade provocada pela explosão nuclear que houve na Atlântida legou aos seus descendentes a atrofia do hemisfério direito do cérebro. Neste ínterim, deixamos de entrar em contato com esse planeta, mas continuamos a vigiar a Terra, fazendo algum contato ocasional. Minha amiga, quando declarei aos homens descendentes de Adapas ou macacos, eu disse a verdade. Quando chegamos aqui, os terráqueos já haviam evoluído ao estado que podiam comunicar entre si e já possuíam uma consciência elevada em estado potencial. Ao fazermos experiências genéticas com o gene Ti, alteramos a cadeia genética para 46 genes, acelerando a sua evolução minal para que pudesse construir nossas obras em estado escravocrata. Por isso estamos ligados aos nossos descendentes, por liames kármicos. Naquela época, a diferença entre nós era muito grande, e o resultado disso foi um fracasso ocasional. Ainda esperamos aproveitar essa experiência e torná-la bem-sucedida. Nós nunca perdemos a esperança. Afinal de contas, vocês são os nossos descendentes. Observamos a evolução da Terra nos últimos milhares de anos. O homem da Terra possui atualmente uma tecnologia que está progredindo a passos largos, e somente a consciencialidade o levará a usar a energia escalar que os conduzirá às nossas estrelas. Mas o principal problema neste planeta é que a inversão da natureza humana domina ainda a maioria dos povos
E como já declarei, os animais não combatem e não atacam as suas espécies, apenas atacam as outras espécies quando estão famintos ou em defesa. O homem faz ambas as coisas e mata por esporte e sente prazer nisto. Excepcionalmente, terráqueos afirmam gostar de animais e alguns os criam como animais de estimação. Entretanto, o homem costuma caçar como outros animais, e sempre por prazer. Isto é uma das muitas contradições que observamos na vida humana, uma das indicações que certos homens ainda são muito insanos. Além disso, todos são paranoicos, ou seja, sofrem de uma desordem mental que os faz pensar que nós, de outros planetas, vamos atacá-los. Sabe por quê? Porque alguns seres que influenciaram a raça humana eram seres de consciências ainda animalizadas e inverteram o processo consciencial da essência humana, tornando-os competitivos. E o ideal de elevação pessoal que está arraigado à natureza humana é invertida. O homem busca ter ao invés de ser. O homem tem também um temor inato de tudo que não conhece ou não entende. Tudo isso provém da herança animal e dos sofrimentos passados através da história. O resultado dessa tensão é excessiva e desnecessária. E é por isso que muitas pessoas sofrem de inúmeras doenças. O terráqueo aplica apenas uma parte do seu potencial mental. Isso porque utiliza a percepção dos 5 sentidos e não usa os sentidos latentes. Entretanto, é verdade, minha amiga, que alguns seres humanos fizeram algum progresso, desenvolvendo percepções extrasensoriais. Mas na maioria dos homens, elas se tornaram músculos sem exercício, em estado de atrofia. Muita gente no planeta Terra poderia exercitar a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, a telecinesia, e assim seriam capazes de melhorar a vida dos seus semelhantes, vivendo uma vida mais integral e não mais restrita às limitações de que o homem chama de 5 sentidos. Perdoe-me, minha amiga, embora eu tenha feito uma grave acusação à espécie humana, ainda temos muitas esperanças. Notamos que jovens terráqueos estão buscando uma nova maneira de viver. Vimos que já experimentaram o uso de ervas para despertar uma nova consciência. Já apresentaram muitas ideias novas nos setores externos da música, da arte, da filosofia e até mesmo nos trajes que usam. Tudo isso é uma tentativa válida para romper com o antigo modo de vida tão robotizado que vocês levam. Entretanto, devo preveni-lo que essas plantas não são uma resposta para tudo isso. Elas são um antídoto ou um anestésico que os tira da realidade diária para um mundo ilusório mental. Apesar disto, é na juventude do planeta Terra que sentimos estar o futuro deste planeta azul. Eles estão bem conscientes da importância de mudar o modo de viver do século XXI. Esperamos que em breve, o planeta Terra esteja apto a tomar o seu lugar como membro da Confederação dos Mundos, em amplo contato com habitantes de outros mundos, e que o povo da Terra possa nos visitar também. Dessa vez, não desejamos interferir. Viemos à Terra há muito tempo atrás, quando julgamos oportunos e deixamos muitos dos nossos filhos aí, sendo um com os filhos dos homens. Agora estamos aguardando e observando. Já esperamos muito tempo, mas temos uma paciência infinita, temos toda a eternidade à nossa frente. Nós podemos esperar, mas nossos irmãos terráqueos não.
O planeta Terra caminha para um ponto crítico. Então, que haja realmente uma pressa no despertar. Entretanto, anime-se, nada de terrível tem que acontecer obrigatoriamente. Os padrões de pensamentos, sentimentos e emoções podem e devem ser mudados e mudar todo o cenário da atual realidade. Porém, é preciso agir. A escolha cabe a cada terráqueo. Nós apenas vos aguardamos para esta conexão. Na interdimensionalidade de nossas almas. Porque, iluminados, vocês não terão necessidade um do outro, nenhum vazio a preencher. Serão individualmente plenos, suficientes, poderão escolher com sinceridade compartilhar ou não o mesmo planeta. E assim, todos sentirão agradecidos pela oportunidade de aprendermos juntos o jogo de ser de lá e saber ser daqui. E na sombra, no vosso lado mais escuro, o que tentamos esconder de nós mesmos por covardia e arrogância, seremos todos juntos amantes da beleza, da justiça e do conhecimento. Nós vos aguardamos para esta conexão.